Estamos aqui com mais um programa rico, vocês vão ver no decorrer das perguntas, dos esclarecimentos, que é nutrição animal. E está aqui em minha frente a doutora Paloma Santana, que é realmente uma pontuação nos nossos aplicativos que deu 1000, se pudesse dar. Então, assim, é uma profissional que ela entende, ela não para de estar pesquisando para trazer o melhor para vocês, tutores, cuidarem melhor dos seus pets. E ao meu lado, nossa colaboradora Gisele, para poder enriquecer, né, todo esse bate-papo, esse conhecimento que a gente vai agora passar para vocês. Aprofundar melhor, né? Com certeza. E não poderia de perguntar, sempre te pergunta, né? Paloma, o que levou você a ser e a procurar a nutrição animal para cuidar dos pets? A nutrição animal eu conheci durante a época da faculdade. Então, na graduação, lá em final da graduação, né, em 2016, começou um grupo de estudos relacionado à nutrição de cão e gato que não tinha, assim, abordado muito na época da faculdade. Sim. Então, minha orientadora, né, montou esse grupo e eu fui uma das pioneiras nesse grupo. E aí eu me apaixonei ainda na faculdade, finalizei, dei continuidade com o mestrado e agora no doutorado também na área de nutrição de cães e gatos. Que bom. Então, às vezes... e é algo assim. E é muito importante que a gente fale isso, porque assim, ó, os animais hoje, em qualquer fase, gente, filhotinho, adulto, idosos, a alimentação, né, que você vai propiciar ele, é muito importante, porque vai ser o resultado de você ter um cão saudável. E quem não quer um animalzinho saudável? Prolongar a vida, né? Começar de bebê, né? Com vai qualidade. Prolongar a vida dele. Então, assim, qual seria as recomendações, né? Em termos de bebê, adulto e idoso, que você possa nos orientar para que também os tutores não estejam fazendo, né? Algo tipo assim, até que não tenha o conhecimento necessário. O que seria abordado em cada fase dessa de idade com relação à alimentação, que é a nutrição adequada? Sim. Hoje em dia a gente já tem, né, as rações que já dividem as suas categorias por tempo de vida. Sim. Então hoje a gente já tem a ração de filhote, a ração de adulto e a ração para idoso. Né? Se a gente comparar com há uns 10 anos, a gente já não tinha tantas... Era tudo normal. Era tudo para todas as idades. Então isso já facilita muito, né, a vida do tutor, porque ele já consegue pegar uma ração de filhote e dar para um cão até 1 ano e meio, se ele for de porte grande ou gigante. Sim. E a partir de 1 ano a 1 ano e meio até uns 7 a 10 anos, a depender do porte de adulto. E a partir, né, de 7 anos, porte grande, 10 anos, porte pequeno, fornecer já a ração para um pet idoso. E quando a gente fala da alimentação natural, né, a gente tem diversas formas de estar balanceando essa dieta para a idade desse animal, para a raça, para o porte. Então, a gente já pode estar fazendo essa intervenção desde quando desmamou. Olha! E uma coisa, Paloma, assim, que a gente procura entender. Porque, assim, a ração, ela é completa, ela alimenta, mas, assim, o pet, quando você começa a introduzir, que você quer trocar por algum motivo para a alimentação natural, qual seria, tipo assim, a seu ver, o que os tutores falam para você? Eles se adequam mais às rações ou eles se adequam mais à comida natural, que vai ter o nutriente ali praticamente in natura ou que tenha um pré-cozimento? Eles gostam mais de que tipo de alimentação? Cão, quase 100% prefere realmente a alimentação natural, comida. Olha. Não tem jeito. Então, por mais que seja saborosa a ração, né, quando a gente compara com a carne em si, com os vegetais em si, a maioria prefere a carne, o frango, o peixe. Devoram. Não devora não, eles engolem. E o gato, né, a gente tem um processo neles que é um pouco diferente, que se chama memória gustativa. Então, é uma característica que o gato tem, né, a particularidade, onde até os 6 meses de idade, ele geralmente aceita o alimento que foi apresentado durante esse período. Então, um gatinho que passou a vida toda comendo só ração, depois de anos, vai ser muito difícil a gente mudar a alimentação dele para uma alimentação natural. Assim como o contrário, se ele foi só acostumado com a alimentação natural, depois de alguns anos vai ser muito difícil mudar o tipo da alimentação. Interessante. Então, por conta dessa particularidade que se chama a memória gustativa.
O cão É. não. O cão O se cão não adapta tem, não. de qualquer É. forma, né? O cão é que a gente chama de neofílico, ele adora coisa nova, adora alimentos novos, por isso que a gente sempre varia, né, em petiscos, na alimentação, e realmente é importante, cão realmente enjoa da comida, gato é mais difícil. E uma dúvida, já que você Sim. falando da alimentação natural, Sim, pode fazer esse intercalo, né? Alimentação natural e ração é o recomendado ou Segue uma ou outra. segue uma ou segue outra, né? não, a gente pode fazer, então... Tem várias pessoas que têm essa demanda, às vezes Sim. fica um tempo na casa de uma pessoa Sim. que a pessoa não consegue preparar comida e tem que dar ração. Sim. E outra parte do tempo fica com a outra pessoa que já quer fazer a alimentação Sim. natural. Então, a gente ajusta, hoje em dia a gente já consegue fornecer com segurança os dois tipos de dieta, Olha. só balancear. E é bom para variar, porque o animal Sim. ele não vai ficar, que às vezes tem animal que você muda vários tipos de ração, Sim, prêmio, super prêmio, gente, e ele isso. não quer, enjoa. Muda o sabor, não, vou botar salmão, vou botar frango, mas eles enjoam. É, acontece. Por causa disso, porque eles são neofílicos. Olha, então eles Acontece. precisam de ter estímulos, né? Disso, de alimentos novos. Olha, e assim, o que eu reparo também, isso é muito importante. Os cães, você falou que ele engole, mas os cães, na maioria das vezes, eles não têm a mastigação que seria nós humanos. Isso. 33 vezes a mastigação para você engolir. Se bem que tem E pessoas ninguém humanas. mastiga. Você faz 33 no bolo, às vezes até Não. 5, né? Paloma, você faz 33. É difícil. Então a É gente muito não, difícil. a gente não É. faz 33, mas o certo é isso, você fazer com que a mastigação, né? Você mastigue 33 vezes para engolir o bolo alimentar. Por quê? Porque vai facilitar o trabalho da nossa parte digestória. E Então, vai isso, passar pra mente que você tá se Com alimentando. certeza. E também Porque quando a gente liberar os come hormônios rápido, da não dá. saciedade. isso você tocou no é. assunto que a saciedade, Isso. ela vem... Porque tem pessoas que comem tão rápido É. e a tendência Isso. é comer mais. Tem isso Com também? certeza, isso acontece. Eles Você também come- fazem é, assim, você- né? Comem e tendem a comer mais quando comem muito. Porque eles comem rápido, Sim, né? comem rápido. E aí tem um pouco de diferença realmente por conta Sim. da anatomia. A nossa anatomia, né, pra Sim. gente aqui, pra gente fazer essa brincadeira, até pra quem tá em casa também. Todo mundo passa a língua aqui, ó, na base do dente. É grosso, né, a nossa base desse dente. Sim. Se a gente olhar o dente do cão, pega o seu cãozinho lá em casa, o seu gatinho Bem também. fininho, é verdade. Abre a boquinha e vai ver que os dentes estão finos, né? As pontas são É finas. verdade. É, porque o nosso dente foi feito realmente para mastigar. O deles, né? Os dentes deles, como Sim. eles são Pra predadores, quebrar. foi feito isso mesmo, para lacerar. Lacerar, passar um pedaço grande. Então, na natureza, o cão e o gato, né? Seus ancestrais, não mastigavam muito. Hoje, como a alimentação é diferente, né? Sim. A alimentação é mais com ração. Então, quando a gente tem um alimento que é mais firme, né, mais seco, aí eles passaram, né, se adaptaram a mastigar um pouco mais durante esse processo da refeição. Mas quem tem um cãozinho que come alimentação natural, que não realmente não precisa da mastigação, Isso. sabe que é muito rápido. É. É. Olha, então, olha quanto é rico as informações para a gente entender como é que se comporta, né? A parte de digestão dos nossos pets. Então, eles não mastigam, eles engolem praticamente. Você vê Isso. que você bota ração às vezes, eles rapidamente, depois nem mastigou. Um Isso. exemplo, um exemplo é Luna, quando o Mercedes bota a comida dela, lembra lá? Ela Poxa! era um Rapidinho. segundo, meu Deus, nem botou a comida, calma, e ela, meu Deus, E é engraçado muito que rápido. às vezes a pessoa dá um pedaço de carne e o cachorro engole de vez, a pessoa fica mais nem saboreando. Mas E o que a gente tem, assim, observado é que, apesar da gente ter esse comportamento que é natural deles, às vezes essa velocidade realmente é muito mais rápida do que deveria. Sim. E aí, quando isso acontece, aí o ideal é que a gente diminua um pouco essa velocidade, né? Utilizando os comedouros lentos, que são aqueles que têm obstáculos. Sim. Às vezes tem um labirinto, tem alguns obstáculos ali no meio para É bem dificultar legal, um eu pouco. já vi, excelente. achei interessante, né? Isso. Porque Muito bom. faz com que ele demore de comer, né? Isso. E ele fica Vai intertido ter, ali, né? exatamente, esse enriquecimento aí no manejo alimentar. outra pergunta que eu acho que com certeza vai ser de grande importância é os tamanhos dos Sim. pellets da ração. Sim. Tem a ver com raças ou não interfere? Depende.
principalmente porque às vezes a gente acha que o grão pequeno vai ser só para o cão pequeno. Mas às vezes acontece muito do cão grande que já tá com uma doença periodontal, né, avançada, tem bastante tártaro ali naquela boca. Sim. E aí ele tem uma dificuldade na mastigação. Então não adianta a gente fornecer o grão grande só porque ele é grande. Sim. Se ele tá com a dificuldade ali de ingerir aquele alimento. Então tem muitos cães que se beneficiam até fazer o tratamento, né? Se beneficiam de ser grande, mas utilizar um grão pequeno, por exemplo. Então cada caso vai ter sua particularidade. Tá. Mas em geral, né, a gente realmente acaba adaptando o tamanho do grão para o tamanho do pet. Tá vendo como interfere a alimentação? Normalmente a alimentação também interfere no tártaro, né? Com certeza. Pessoas que dão muita comida ao pet. Isso. E aí gera muito tártaro para eles, né? Isso é verdade. Por exemplo, a alimentação é importante. A alimentação natural ela é mais úmida, então é igual a gente termina de comer, né? Tem que escovar o dente porque fica ali acumulado. Sim. Já com uma ração mais seca, ela acumula também, só que com a intensidade menor. Isso. Outra coisa assim que a gente vê, acho que toda família, inclusive eu, galera, faço isso. Sim. A gente tá comendo, apesar do animal ter os seus horários certinho, né? Sim. Aí eu queria que você depois passasse pra gente também a quantidade versus quantas vezes ao dia. Sim. A gente foi em alguns lugares e isso às vezes se dá somente uma vez ao dia. Então, como é que é hoje a sistemática, idade versus quantidade ao dia? Porque isso é importante. Também, né? Com certeza. Como é que seria mais adequado para o filhotinho, para o adulto e para o idoso? Sim. A quantidade que você dá a eles, isso é tão importante que vocês não queiram nem saber. Porque isso vai fazer com que o animal ele não tenha futuros problemas até de torção gástrica. Porque o animal ele é o quê? Quadrúpede. Isso. Então, os ligamentos, gente, se a gente faz uma refeição, que aí você vai me explicar, né? Muito, assim, quantidade muito grande. Isso vai, aqueles ligamentos, eles não vão tendo a vida saudável. Então, eles podem, né, com certeza, ficarem frouxos. Então, me diga assim, mais ou menos, Paloma, como é que você vê a idade versus a quantidade para os pets? Uma das maiores preocupações, né, quando a gente fala da quantidade de vezes que a gente vai estar fornecendo essa refeição, é justamente essa preocupação com a torção gástrica e com outras alterações, como a gastrite de jejum prolongado, né, que pode ocorrer quando o pet come só uma vez ao dia, por exemplo. Então, hoje a gente já busca fornecer, no mínimo, 2 refeições para o cão. Para gato, quando tem horário controlado, é no mínimo 4 vezes ao dia, né? Se o gatinho tiver o horário ali controlado para se alimentar. Então, cão, pelo menos 2 vezes, gato, pelo menos 4, para a gente garantir que ele vai ter, né, um trato gastrointestinal saudável, porque não vai estar com jejum prolongado, né, entre uma refeição e outra. Então, o que a gente recomenda, né, dessa forma, o filhote, ele começa com uma quantidade de alimentação maior em relação à frequência, porque ele estava ali naquele período de amamentação. Então, toda hora ele ia lá, né, e mamava. E aí, quando a gente faz a adaptação, não dá para tirar um pet que amamentava toda hora para comer só 2 vezes ao dia, assim, muito brusco. Né? Então, a gente começa aí, o filhote foi desmamado, exatamente, 4 vezes, vai ficando, né, passando alguns meses. Em poucas quantidades. Depois para 3 vezes, né? Pode manter 3 ou 2. E a quantidade da alimentação vai depender muito, principalmente da ração que está sendo fornecida. Porque cada ração tem uma caloria diferente. Então, às vezes, na mesma marca, a gente vai ter um sabor com uma caloria e outro sabor com outra caloria. Então, é importante a gente olhar no fundo da embalagem e seguir aquela recomendação para o peso do animal e para a idade dele. Isso é importante. Idade versus quantidade, gente, isso é importante. Isso. E a caloria, como ela falou, da ração. A gente tem o pet, mas a gente não olha. Isso a gente acha que botar uma quantidade ali, ninguém olha. Muitas vezes todo mundo acha que é a mesma quantidade de ração para todos os pets. Sempre. Então, às vezes, pega uma marca de uma ração que é menos calórica e está acostumada a dar aquela quantidade. Por exemplo, dá 100 gramas ao dia daquela marca que é menos calórica. E aí passa para outra que é mais calórica e continua dando 100 gramas. Só que nessas 100 gramas tem mais calorias porque é uma ração mais densa, mais concentrada. E aí o pet ganha peso. E a gente fica preocupado. E outra coisa também que a gente nota perante assim, que a casuística, quando se usa o plano, de, poxa, mas o animalzinho com diarreia do nada, quando se troca uma ração. Acontece. Olha, isso é frequente, gente.
Geralmente acontece muito, a casuística alta. Sim. Como devemos trocar uma ração, Paloma? Porque às vezes a pessoa compra uma ração hoje, o cão não quer, amanhã ela já dá outra ração. Como é isso, esse procedimento? Para fazer a troca, né, da alimentação, tanto para ração, de ração para ração, quanto para alimentação natural, tem que ser uma troca gradativa. Porque a gente tem a flora intestinal, né, que são as bactérias que fazem parte ali do intestino. E o que acontece é que às vezes elas estão acostumadas com um tipo de dieta. E aí, quando a gente muda, e a gente tem um impacto nessa flora. Então, aí, com isso, acaba ocorrendo os casos de diarreia. Então, essa flora se desequilibra, porque teve uma mudança do que ela estava acostumada ali de receber de nutrientes, de ingredientes. E aí, quando faz essa mudança, tem o desequilíbrio e ocorre a diarreia. Nesse então, tem caso, que ser gradativo. A alimentação natural também tem que ser gradativa, né? O ideal é que seja gradativo. Agora, tem alguns pets que, às vezes, a pessoa se empolga, muda de vez. Mas, muitas vezes, quando a gente vai fazer essa mudança, né, eu já passo alguns nutracêuticos, né, alguns probióticos para auxiliar nessa transição. Olha, tá isso. Muito importante. A suplementação, né? Todo pet precisa, ou vai muito da ração... Da idade isso. também. Depende muito do que ele come, da idade, se tem alguma doença ou se não tem, né? Aí, no caso, tem que fazer exame, saber como tá todos os hormônios, as taxas e poder refazer a indicação certa, né? Com certeza. Os probióticos. Porque a gente tem vários tipos de suplementos no mercado. Então, às vezes, a gente pode pegar um suplemento que não é necessário para aquele pet e sobrecarregar em relação a alguns nutrientes, né? E é por isso que precisa da indicação correta. Ou às vezes o pet tem alguma doença que ele não deveria estar usando aquele suplemento, mas usar outro. Então, às vezes, a piora naquela doença pode ser por conta de né, um uso aí que foi talvez inadequado de uma suplementação ou de uma alimentação. Por isso que tem que ter a orientação certinha. E isso é muito importante, a gente fazendo também essa ressalva, que o check-up também na nutrição é importante, porque ela vai conhecer organicamente as deficiências que o seu animalzinho tem para poder balancear. E aí você vai ver o resultado é assim fantástico. Exemplo meu, que eu sempre dou exemplo, né? Meus pets, eles tinham 2 border collies que eles estavam com uma queda de pelo terrível. E eu mudava a ração, seguindo o protocolo de desmame, e não adiantava. Eu pegava, comprava um suplemento, vou dar esse suplemento aqui, porque tem lá um suplemento maravilhoso. Não resolvia. E aí a gente fez uma batalhada de exames, né? Principalmente hematológicos, e assim, apontaram que eles não tinham problema de saúde, eles estavam com déficit de algumas proteínas. E aí instituímos alguns outros tipos de suplemento. Os animais hoje estão tão peludos, meu Deus, e não cai mais pelo. Então, para você ver a importância, como a gente faz com a gente anualmente, né, de você fazer um check-up, fazer com seu pet, né, Paloma? E não medicar seu pet. Com certeza. Automedicamento, não é que a gente, nós humanos fazemos, mas com pet não pode. Mas sabe qual é o problema, gente? É assim, você chega no vizinho, vê aquele cachorro lindão. E quer repetir. O que a gente pergunta, Paloma? O que você tá dando a seu pet? Então, é verdade. Perguntamos, gente. E aí, o que é que faz? Só que a genética um tem sua genética, com certeza. Cada um tem sua necessidade. Então, não vamos esquecer de estar sempre incluindo, além do nosso check-up anual, incluir o check-up de quem te mais ama. Porque ele não vai lhe dizer, poxa, eu não estou me sentindo bem, ou eu estou sentindo alguma coisa aqui, meu pelo está caindo demais, eu estou me coçando demais. Então, isso faz parte de você também colocar para ele um preventivo anual. Falando em se coçando muito, me fale sempre uma queixa constante, que as pessoas chegam para fazer um plano, né? Quer ter essa tranquilidade. Meu cachorro não para de se coçar. Isso é verdade. Isso pode ser alergia, isso pode ser, a maioria das vezes, é o que acontece no seu consultório. Alergia à comida, né? Isso é muito comum. Principalmente tem algumas raças que são mais predispostas, né, à alergia alimentar. Então, a gente vê, por exemplo, pug, shih tzu, bulldog. Então, a predisposição muito grande a ter alergia alimentar. E, às vezes, é aquele pet que passa, assim, muito tempo fazendo um tratamento para a pele, melhora, depois volta, melhora, volta. Muito frequente. Isso. E aí, quando a gente faz a investigação, ou ele tem só uma alergia alimentar, que já é muita coisa, ou, além da alergia alimentar, ele também tem uma dermatite atópica. E aí, a gente consegue fazer o manejo com a alimentação. Né, conseguir fornecer uma melhor qualidade de vida, um melhor controle dessa pele
com a base da nutrição, né? Além do acompanhamento dermatológico. Porque eu acho importante assim, eu imagino que você tem um animalzinho que você ama, e ele tá se coçando, às vezes até fere, né? Agoniado, coçando, e a gente fica mais agoniado do que o próprio pet. Então, coloque mais aí essa observação que pode ser a alimentação. Com certeza. Ou não adianta só levar num clínico. Acompanhar. Tem que perceber, né, as atitudes do cão. Se você mudou a alimentação e viu que ele já está tendo alguma reação, é importante, primeira coisa, procure o veterinário. E aí eles vão fazer o quê? Vão recomendar. Veja com o nutricionista e o dermatologista, né? Que acredito que trabalham juntos, porque tem que fazer a investigação e identificar de onde está vindo essa alergia, né? Com certeza. Para poder ter um cãozinho saudável em casa. Né? Isso é. Todo mundo quer ter seu filhote feliz, né? Outra coisa importante. Eu tô aqui, meu animal tem a alimentação balanceada, tudo certinho, só que eu sou aquela pessoa que tô comendo aqui, né? Aí vira e mexe algo condimentado, eu jogo aqui, ó. Né? Às vezes criança faz isso, criança idoso também faz muito. Então assim, não é recomendado isso, ou pode ter esses mimozinhos? Como é que seria o limite pra gente não estar fazendo isso com frequência e fazer assim o mimo? Que assim, fruta acho que não teria muita importância de a gente estar dando, mas finaliza da fruta. Depende da fruta. Então qual seria a indicação de a gente dar esses mimos para o pet? Sim, o que realmente, né, acaba acontecendo na maioria das casas é que o pet acaba, né, se acostumando ali com o momento das refeições. Então, a gente recomenda, né, que no momento da refeição a gente também coloque a refeição do pet, para que ele, coma enquanto a gente está comendo. Só que a gente sabe que muitas vezes tem criança em casa, tem idoso, né? Às vezes a pessoa que tem um hábito de dar e que ou não entende, né, que não pode dar aquela comida. E aí, o que é que eu costumo recomendar, né? Pra quem vai lá e faz essa queixa de que às vezes não consegue manter a dieta certinha, porque tem essas, né, falhas. Deixar, né? Eu deixo a quantidade e os tipos de petiscos que podem ser fornecidos. Deixar já separadinho, cortadinho. Então, por exemplo, sabe que vai passar o dia todo fora e vai ficar alguém em casa que costuma toda hora tá dando alguma coisinha, já deixa aquele petisquinho, a fruta cortado, né? Dica. Já deixa preparado, porque a pessoa não vai ter trabalho. Então, se ela tem o costume de comer e dar, ela já vai comer com a vasilhinha de petisquinho do pet, ali de fruta, de carnezinha preparada para ele, né? Se eu colocar o frango como petisco, o franguinho preparado especificamente para ele, tudo pronto, então a pessoa não tem dificuldade para pegar do prato e dar, por exemplo. Ela vai dar. E você não vai ter, de repente, aquela dó, né? Isso de colocar pra comer junto no mesmo momento, não vai ter aquela dor de você estar comendo aquele olhar. O olhar, é o olhar assim, Doug, é nosso bastidor. O olhar assim, eu fico assim, ó. Isso se tivesse passando fome, né? Gente, não. Isso é marco, não é? Como Deus que choram. Você também dá, Gisele. Você também dá, Gisele também dá. Não, mas como China falou, não tenha dó deles, senão eles vão aprender e vai... Qualquer lugar que você vai ficar assim, isso é chantagem, não porque pode. O problema é que nossa comida muitas vezes tem um tempero que eles não podem, né? Então tem cebola, tem alho, tem muitas coisas ali que eles não podem. Não. Você tem pet? Tem pet. A gente fica com pena também. E o meu ainda é renal, ele é bem doentinho assim. Tá vendo? É bem dozinho, tem várias alterações, então a comidinha dele realmente tem que ser regradinha. Bem separada, mas assim... O olhar é que mata, mas é verdade. É bom de saber, ó. As vasilhinhas, você bota no seu olho, ele olhou pra você, ó, tome. Sim. Não é isso? Deixa a vasilhinha dele ali que não vai ter problema com o seu coração. E vai ficar, de repente, assim, não, eu tô fazendo o petisco que não é a comida dele normal, algo que você pode... vai ser algo diferente. Pronto. Isso, então a frutinha cortada, né, as indicações ali já tudo preparado. E lembrando que você falou que ele é seletivo. Que ele gosta de variar. Isso, Os caninos, principalmente. Então, se você faz isso é muito bom, porque você vai estimular ele. Porque já imaginem, se fosse nós humanos, só comer ração a vida inteira. Pense. Olha o trauma. Então, assim, às vezes, né, um paladar diferente, batata doce, ovos, pode
Pode, a gente tem uma lista muito grande de alimentos que os animais podem. Isso, mas tem outros que a gente evita, né? Por exemplo, a gente evita uva, evita carambola, né? Que são alimentos que são tóxicos. Açaí também, tem muita gente que compartilha. Lembrando, não dê passas ao seu cachorro, nem chocolate. Tem gente que esquece que passa é uva também. Uva. Você falou da uva, isso é verdade. Mas tem chocolates para pets adequados, não tem? Tem, na verdade. Tem, a gente tem alimentos que se parecem com chocolate, né? Feito aí a base de alfarroba, a maioria das vezes, olha, que é marronzinho, né? Então parece muito chocolate quando olha, até quando cheira também. Olha. E o pet pode comer, que é tranquilo, é seguro, é saudável para eles. Então tem várias receitas que a gente, né, tem a base de alfarroba que pode fazer e servir como se fosse um chocolate para o cachorro, e aí né? Você moderadamente. Moderadamente. E você fica feliz. Sabe o que foi que eu vi? Não sei se eu vi uma vez uma propaganda de cerveja para pets. Tem cerveja, faz vinho, gente, que na verdade só a cor, né, que parece, porque a composição é outra, é com algo que eles podem. E aí o mercado pet hoje está muito rico, né, Paloma? Isso é verdade. Isso é bom porque os pets são cada vez mais próximos aí da relação com o ser humano. Sim, então, o que a gente faz, a gente quer fazer também com o pet, né? Isso. Apesar da gente ter um limite do que pode ser feito com eles também. Sim. Quando a gente faz essa adaptação, né, a gente consegue incluí-lo cada vez mais. Então, se eu vou para uma festa, por exemplo, faço um evento de Natal, e aí, às vezes, no Natal pode ter um vinho, então vai ter o vinho do ser humano, mas vai ter um vinhozinho, né, um vinho entre aspas, né, feito ali para aquele cãozinho, e aí a gente coloca, fica todo mundo feliz, em casa, o cachorro certeza. Porque é um alimento novo, a pessoa porque tá bebendo um vinho entre aspas, né, então a gente consegue incluí-lo, né, cada vez mais aí na nossa rotina. Você falou certo. Os pets hoje estão convivendo intimamente com os seres humanos. Muita gente deixa, né, até de ter filho humano para ter realmente um pet. E então pessoas também, uma coisa interessante, quem geralmente não teve a oportunidade, né, que é uma excelente opção, de quando criança ter o animalzinho. Primeira coisa que o ser humano faz, gente, quando casa ou quando vai morar sozinho, é adquirir um pet. Isso é verdade. Errada? Isso é verdade. Chegam vários lá que falam, eu pergunto sempre, né, o primeiro já tem outro, e não, é meu primeiro, eu sempre quis ter. Isso é verdade. Olha como é importante e rico os conhecimentos. E de repente, como eu estava falando com Paloma antes, a Vital Pet é uma operadora de plano, gente, ela está aqui no extremo, e os clientes cá. Então, o que é que a gente faz? A gente faz com que formamos um passaporte de tranquilidade, de segurança, porque com certeza hoje um plano é necessário para que o tutor... essencial, né? E que o tutor se sinta protegido de uma certa forma, né? Protegido, despreocupado, tranquilo. Então, esse entrosamento é importante e o que chega para a gente reflete nas clínicas. E eu tô tendo essa oportunidade com Paloma de ver, chegou o cliente que nunca teve um pet, o cliente já com 30 anos, nunca teve, ela tá dizendo que chega muito. Chega muito. Então, olha como é importante pra gente entender que nosso público hoje, quem faz mais planos são mulheres. Sim. Entre 30 e 45. 30 e 45 anos. Legal. Então, assim, pets hoje é algo de qualidade na vida do ser humano. Com certeza. Você chega em casa, mesmo que ele não esteja com você o tempo todo, mas que você faça com que ele tenha uma logística de cuidado importante durante o dia. Sai com ele antes, quando chega também sai, deixa o cantinho dele lá para ele fazer as suas necessidades, caminha com ele, faz um bem enorme pra gente. Por quê? Porque você se sente, de uma certa forma, num ambiente onde você se sinta mais humana. Porque hoje o corre-corre da vida, né, isso é verdade, tá fazendo com que a gente, às vezes, não pense nem na gente. Então, quando você chega em casa que tem um pet, você vai ter obrigatoriedade de passear com ele e você se solta, vira uma criança. Sim. Não vira uma criança, Paloma? É verdade, com certeza. A alimentação é importante, mas a atividade física também para os pets, isso né? é essencial. Porque, eu vou perguntar agora, você falou, chegou no ponto, obesidade. Chega obesos lá. É o que mais chega. Olha, gente, obesos. Alteração na pele e obesidade. São, né, campeões de queixas. São os campeões. Eu não sei nem quem é que tá em primeiro. Acho que talvez pele, assim, ganhou um pouquinho de nada. Mas obesidade é muito comum. Chega mais com obesidade? Chega a Golden, né, com obesidade, assim, que muita gente acaba associando, né, Golden, Labrador, que a gente falou antes, né, o tamanho e a quantidade da comida. Comida.
Chega Bulldog também, né? Bastante acima do peso. Shih Tzu, vira-latinha também acima do peso, né? O SRD. Então, é um trabalho, um sofrimento, né? Pra você fazer uma dieta pra esse pet. Assim, quando a pessoa leva para consulta nutricional buscando diminuir o peso, é uma pessoa que já desenvolveu aquela consciência de que, nossa, ele realmente tá muito gordinho, ele tá sofrendo, e se eu não mudar agora vai ser pior. Então, quando começa o programa de perca de peso, a adaptação e, assim, a adesão é bem tranquilo. É bem tranquilo, porque o animalzinho ele fica numa boa, que institui o quê? Uma alimentação diferente, com baixas calorias, e a atividade física você inclui? Incluo. Aí é o que a gente faz de modificação. Então, faça uma dieta para o pet perder peso sem sentir tanta fome. Então, é uma dieta que ela fica volumosa, mas com baixa caloria. E a gente aumenta também a atividade física, que é um dos pontos mais importantes. Igual como é pra gente, né? Então, quando a gente quer controlar o peso, a gente, além de mudar a dieta, também aumenta a atividade física. E para o pet obeso é da mesma forma. Isso é muito... No caso, quando a gente identifica que o pet está muito tempo deitado, não quer levantar, isso já é um sinal, né? Um alerta, né? Pra gente Isso. Quando começa o programa de perca de peso, às vezes passa um mês que o pet já perdeu um peso considerável, a pessoa já diz, nossa, ele tá mais ativo. É o que o pessoal mais fala, marca logo essa questão da disposição dele, porque o sobrepeso faz com que tenha dor articular, né? Então, já começa a desenvolver uma artrite, às vezes uma artrose até precoce, por conta do impacto frequente que está naquela articulação. E isso é muito importante, porque imagine você pensar, tem pessoas até que acham que é bonitinho, né? Isso é verdade. Ó, Paloma, não, ele tá tão fofinho, hein? Eu tá ali só pensando, tão fofinho, tão lindo, sai todo mundo, olha, mas meu Deus, mas é obeso mesmo, é bem. E aí, o que acontece, como você falou, bem com propriedade? Artrite, displasias, o animal começa a ter problemas articulares graves, porque ele não tá, o corpo, ele não tá preparado para ter um sobrepeso, né? E lembrando que o animal, ele é quadrúpede, gente, então a gente tem que ter uma acessibilidade, um cuidado. Viu que tá começando a engordar, procura logo para fazer, né? Isso, a intervenção nutricional e a gente controlar ali aquele peso. Outra polêmica importante. A castração tendencia ao animal ter ganho de peso? Sim, a gente tem modificação hormonal, né, quando a gente realiza a castração. Então, tem alguns pets que realmente tendem a ganhar um pouco mais de peso. E aí, quando a gente tem um animal que castrou, então já percebeu que depois desse processo começou a ganhar um pouquinho de peso, vem logo que a gente faz a intervenção e ele não vai ficar gordinho só porque castrou, se a gente modificar direitinho aí a dieta. Aí, nesse caso, com a mudança hormonal, a pessoa mantém aquela mesma dieta, a mesma quantidade de comida, a mesma ração, ele ganha peso por conta disso, né? Aí tem a ração própria para castrados, exatamente, né? Que aí, no caso, tem que provavelmente diminuir a quantidade, porque já tem os hormônios. Né? Tem a ração de castrado e ela já é pensada nisso, né? Da saciedade com menos calorias. Então, é uma ração que é bem menos calórica. E aí, a gente consegue, seguindo ali naquela quantidade que está informando no fundo da embalagem, na maioria das vezes, manter o pet no seu peso ideal. Se a gente tem um problema do pet, que às vezes come a quantidade indicada para o peso, e ainda assim tá acima, né, tá ganhando muito mais do que deveria, aí a gente já faz a investigação para ver se não tem nenhuma alteração endócrina. Igual como o ser humano que tem, por exemplo, alteração na tireoide, alteração na adrenal, né? Então, é bem frequente a gente ter esses casos também. Olha, como é rico as informações e deixa a gente esclarecida, né? Porque isso, quando a pessoa não sabe, tudo é permitido, né? Então, quando você já tem essa luz, né, essa profissional que é a Paloma, alertando a gente para poder ter esse cuidado e avançar a um futuro problema, isso é muito rico, Paloma. E prolongar, né, a vida do pet, né? Porque quanto antes você identifica algo errado e procura o médico veterinário, você vai ter seu pet com certeza por mais tempo, né? Então, por isso a importância de estar sempre com um profissional apoiando. Quando você identificar qualquer mudança no comportamento do pet, é importante procurar, né? Com certeza. Outra coisa que acho que hoje em dia, com as pessoas cada vez mais, né? Tendo o pet como companheiro, como você falou, né? Que às vezes a pessoa não tem filhos, já tem pets, ou então quem tem um já tem 2, 3. Isso. Às vezes você tem um pet, um canino e um felino. E aí você tem rações diferentes. E como é que seria
tem problema o gato comer a comida do cão e o cão comer a comida do gato, que na hora, gente, você tá botando ali, é uma mistura. É uma mistura. Como é que seria essa... Tem que dar em horários diferentes, ou você prefere... Não interfere ou interfere? Pronto, quando acontece, né, o que é que a gente tem assim em mente? Se o cão comer a comida do gato, né, geralmente a gente não vai ter tantos problemas. O maior problema é quando o gato come a comida do cachorro, né, por um tempo muito prolongado. Então, às vezes acontece da pessoa chegar e falar, meu gato não gosta da ração dele, só quer comer a comida do cachorro. E na comida do cachorro faltam alguns nutrientes que são essenciais para o gato. Por exemplo, taurina não vai estar na quantidade que o gato precisa, arginina não vai estar na quantidade que ele precisa, o ácido linoleico, por exemplo, que é o ômega 6. Né? Os gatos têm uma particularidade de nutrientes que acaba tendo uma necessidade bem maior que o cão. Sim. E aí, quando ele come a comida do cachorro por um tempo, né, prolongado, se comer um dia, não vai ter um problema. Agora, uma semana, um mês, mais que isso, a gente já pode ter alterações graves relacionadas à deficiência nutricional. Então, do ômega, agora me lembrei. Sim. Tem esse mito, né? O gato não gosta de carne, só come peixe. Mas o gato come carne também, né? Gosta também, né? Gosta. Tudo depende da memória gustativa, né? Então, o que foi aquela que a gente conversou no início, que foi apresentado para ele até os 6 meses aí de vida. Geralmente eles comem tudo. Então, quando a pessoa pega já um gatinho maior, que às vezes estava na rua, então comia de tudo, quando chega em casa... Maria quer acabar com tudo, quer, né? A carninha, quer o frango, quer o peixe, não recusa nada. Então, é bem particular mesmo. O pessoal pensa assim, eu vou comprar só ração de salmão, porque ele só vai gostar de salmão de peixe. Não é bem isso, se né? Se ele foi acostumado só com a de salmão, realmente ele só vai gostar de salmão. Outra coisa importante que a gente também vê é com relação os tipos de ração. Tipo assim, nós temos a prêmio, super prêmio, temos a que não tem essa qualificação. Isso. Qual seria os pets indicados para ter uma ração de maior qualidade ou maior quantidade de nutrientes? Sim. A gente tem, né, como você falou, as diferentes classificações de ração. Então, a gente tem aquela que é a menor, assim, em relação à qualidade, que é a ração classificada como econômica, né, que é aquela ração que realmente não tem muita... Os ingredientes não são muito bons para o cão e para o gato digerir e absorver. Tem a ração padrão, né, standard, que é intermediário, e tem a premium e a super premium, que são as melhores. E para qualquer cão ou gato, o ideal é que realmente consumam uma ração que vai ter uma composição melhor. Por conta dos nutrientes, Por conta da garantia desses nutrientes, da composição mesmo. Às vezes, o nível, né, de composição pode estar até dentro do que um cão e gato deveria se alimentar. Mas o que compõe, né, aquela parte da matéria-prima, os ingredientes, às vezes são alimentos que têm uma qualidade muito baixa. E aí o cão e o gato não vai absorver adequadamente, né, que é o conceito que a gente chama de digestibilidade, que é o quanto ele consegue aproveitar daquele alimento. Então, eu vou dar um exemplo. Quem já teve a experiência, né, já passou pela experiência de ter um cão ou um gato que comia uma ração de uma qualidade inferior e trocou para uma superior, talvez tenha percebido... E não se adaptou. Acontece. Mas pode ter percebido que até as fezes diminuem quando você sai de um alimento que tem uma qualidade inferior para uma qualidade superior, porque na qualidade inferior ele não absorve muito. Então, acaba saindo um volume maior das fezes. E quando vai para um alimento que tem uma qualidade superior, a absorção é maior e o que sai nas fezes é menor. Olha. Então, a gente consegue... Belinha era assim. Belinha comia uma ração mais econômica. Quando eu mudei para premium, ela cheirava, virava a cara. Aí eu botava um caldinho de comida, alguma coisa assim, aí ela ia, lambia, mas a ração, até ela se adaptar, eu falei, vai Demorou ficar aqui guardada até o dia que você quiser. Aí eu fui fazendo isso aí, eu fui misturando uma com a outra. E aí ela se adaptou. Às vezes acontece, né, de mudar a alimentação, às vezes, até pra gente, né, por exemplo, eu adoro lasanha, quando eu vejo alguém que não gosta, eu acho. Então, às vezes acontece, importante. Mas tudo isso que a gente está conversando com relação à alimentação, gente, é muito importante, porque a saúde, a qualidade, né? Tudo isso que a gente está conversando, principalmente na longevidade, né? Sem ter problemas, é justamente uma parte importante, além de exercício, além de ter rotinas no médico veterinário, principalmente é a nutrição animal. Quando
há muito tempo atrás, né, que não tinha essa noção da importância versus quantidade, versus, tipo assim, indicar alimentação natural também para alguns pets, intercalando ou não. Então, assim, tudo isso leva com que a gente veja nitidamente que antigamente um pet com 5 anos, 6 anos, Ave Maria, era muito difícil de chegar. Hoje, nós temos a oportunidade e nós temos, sem restrição nenhuma, de pets idosos. Isso. A quantidade, como a humano também, está tendo muitos humanos idosos. Os pets idosos que chegam pra gente não é mais 4, 5, 6 anos, 7. É 9, 16. É o paciente mais velho que eu atendi, tinha 24 anos. Então, isso é reflexo, né, Paloma, de ter um controle na saúde, um controle na alimentação saudável, né? Que a gente evite de dar, né, coisas que de repente o animalzinho não vai absorver para se nutrir e ter uma saúde perfeita. Com certeza. Né? Então, tudo isso é muito importante. Saímos da comida e agora outro tópico, gente, que toda hora a gente tá aqui, ó, às 3, né? Às 3. Isso. Como é o melhor esquema, Paloma, de você ter a água para os seus pets versus quantidade versus vasilhas? Como é isso na vida de uma alimentação que inclua a parte hídrica? Pronto. O primeiro ponto que é bem importante, né, é que a água, assim como é pra gente, é importante que dê para os pets filtrada. Porque tem muita gente que ainda dá água da torneira, né? E quando a gente filtra, a gente já reduz ali a chance de vir alguma verme ou alguma outra bactéria que pode estar causando uma doença nesse animalzinho. Então, a gente primeiro fornece a água filtrada. E o que a gente recomenda também? Essa água sempre fresca, né? Quando o tempo estiver muito quente, pode fornecer água gelada, colocar gelo. Inclusive, tem cãozinho, né? Que não bebe água se ela estiver quente, né? Por exemplo, a água estiver assim, um pouco mais suja, às vezes da própria saliva dele. Então, eles, né? Cão, gato principalmente, tem uma seletividade aí considerável para beber água. E a gente recomenda que seja fornecida numa vasilha, num potinho, que o pet consiga colocar a língua e fazer a captação da água de forma anatômica, né? Então, a gente tem alguns vídeos que mostram como é um cachorro bebendo água, né? Então, eles fazem a curvinha assim para fazer essa ingestão. E o ideal é que o bebedouro seja dessa forma. Então, mesmo que o pet seja peludinho, né? E não queira, às vezes molha o rostinho todo, né? A gente tem alguns bebedouros que tem o formatinho de só colocar a linguinha, né? Assim, um potinho e tem um buraquinho para ele colocar a linguinha, né? E continuar fazendo a ingestão de água de maneira anatômica, né? Que é muito importante. E um outro ponto que a gente também consegue aí, mesmo fugindo da alimentação, não tem como, é conseguir fornecer mais água através da dieta. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma alimentação natural junto com a ração ou sozinha, só ela tem bastante água na sua composição. Então, a alimentação natural tem 70% de água na composição. Quando a gente come, por exemplo, um arroz, quando a gente vai olhar um arroz, uma batata na composição, a gente vê lá umidade, que é o teor de água. É geralmente 70%, 80%, né? Então, tem os nutrientes ali, mas quase tudo é água. E é muito bom para o pet que tem problema urinário, né? Que tem problema renal. Tem diversas outras alterações. Sachê também. Ia perguntar isso agora. Sachês. A importância do sachê, se realmente é recomendado a gente dar com frequência. Isso. Já caiu por terra, né? Aquele mito que muita gente tinha de que o sachê era cheio de sódio. Hoje a gente já sabe que isso não acontece, né? O sachê, ele é um aliado muito importante nesse manejo hídrico. Principalmente para animais que têm dificuldade de beber água, como o gato. Então, é muito importante, é só mesmo a gente observar, ter o cuidado em relação à qualidade daquela marca do sachê que a gente fornece, né? Como seria com qualquer outra ração, com qualquer outro alimento. Isso é gato seletivo, né? Seletivo. Muito importante. E uma coisa assim que eu vi numa palestra uma vez, falando sobre distribuir água, né, em vasilhas pela casa, os felinos, né, que é muito importante. Eles, se vocês notarem, eles são muito sensíveis e seletivos porque eles têm umas vibriçazinhas que é tipo uns bigodes, né? Isso. Aqueles bigodes ali, tem gatos que nem gostam que você futuque, que você pegue. Eles se sentem como se tivesse assim, uma sensibilidade muito grande. Isso. Porque é uma estrutura sensorial. Imagine, gente. Então, o que a gente faz? O que a gente procura fazer?
tem pessoas que botam a vasilhinha pequenininha. Aí o gato, quando vai beber, aquilo ali encosta nas vibriças. E o que ele acontece? Ele fica agoniado. Então, por ser gatinho, pega uma vasilha maior, ou aquelas tipo, tem até umas vasilhas. Bebedouro que são o quê? Com água circulante. Isso. Existe isso no mercado. A gente já tem. Tem gatos que vão beber na pia, você já viu isso? Às vezes, tem a questão, né, comportamental, porque eles realmente gostam dessa água assim, né, com passagem. E às vezes pode estar relacionado com realmente, às vezes o pote é pequenininho, e aí, às vezes até sendo um pote maior, a gente não percebe que tá batendo essas vibriças, e aí ele prefere tomar água de um local que não encoste. Vai pra pia, né? Isso. Vai até beber na piscina, quem tem piscina em casa. Então, isso assim, é verdade. Fica atento, porque assim, o manejo, 50% é a genética do animalzinho e 50% de um sucesso de um animal idoso, saudável, é você saber fazer o manejo adequado. Sim, com uma certeza. boa alimentação, com horários que você de repente faça com que sejam cumpridos. Uma alimentação só ao dia, a gente viu que é prejudicial, né? O animalzinho vai ter problemas com certeza na idade mais avançada. Então, assim, a quantidade, a qualidade dos alimentos, ter esses mimozinhos que a doutora Paloma falou, de ter uma vasilhinha com frutas, uma vasilhinha com vazio. Não é só frango, não é o frango que de repente está comendo cheio de molho que joga aqui. Não, isso não é permitido, mas que nós estamos hoje esclarecidas. Então, fazer umas vasilhinhas com proteína, né, que seja feita sem condimentos, sem tempero nenhum, e que você está procurando, que eu acho que ninguém faz isso, viu? Como a Paloma falou, colocar junto. Isso, de você é o que eu recomendo. Gente, olha que ideia massa, que eu nunca tive essa ideia. No mesmo horário, isso é bacana, porque ele vai entender que ali é o horário da alimentação. Aí, nesse caso, quando se divide em 2 vezes, é interessante. Você vai almoçar no mesmo horário, ou tomar café, e bota com ele, e jantar a mesma coisa, né? Então, ele vai começar a interpretar... 2 vezes no mínimo. Então, ele vai começar a interpretar que aqueles horários é horários que ele está se alimentando com a família, né? É importante. Com certeza. E agora eu vou apertar a doutora Paloma. Vou apertar ela agora. Pode mandar ver. Seu animalzinho agora Sim. tá bem idosinho, tipo seu. Isso. Não tem mais nenhum tipo de dentes. Sim. Caíram os dentinhos todos. Sim. O que você recomenda para esse pet, para o tutor cuidar desse pet, que ele não perca qualidade nos nutrientes? Pronto, a gente, nesse caso, o mais adequado, né, se for possível o tutor realizar, seria uma alimentação natural, onde a gente consegue fornecer um alimento, né, cozido, mas como o cãozinho ele não tem esse hábito de mastigar, tem pet que mesmo sem os dentes fazem a ingestão da ração, né, seca mesmo. Olha. Mas a gente acaba recomendando adicionar água, né, para poder ficar... mais fácil de fazer a captação e a ingestão, né? Mas tem pet que, como a gente falou, como eles realmente não têm o hábito, né, da mastigação, acaba se adaptando mesmo sem os dentinhos. Mas o ideal mesmo seria, né, a gente, sendo possível, fazer a introdução da alimentação natural. É muito bom, porque o pet idoso já começa a ter uma alteração ali no rim, então a gente consegue modificar assim, a composição para aumentar o teor de antioxidantes ali naquela dieta. É bem interessante. E dar ele a oportunidade também, né, de ter, gente, mais tempo com a gente. Mais tempo com a gente, uma qualidade, né? Com certeza. Uma qualidade, ele vai se sentir realmente bem, assim, bem amado. Porque, assim, imagine passar filhotinho dando aquelas alegrias, adulto melhor ainda. Isso. E quando chega na idade que ele precisa mais de você, que amar também, com não é certeza. só bons momentos, né? É cuidar. Amar é você saber que ele é seu amigo e que ele precisa agora de uma dedicação exclusiva para cuidar dele. É muito lindo isso, né? Isso é e eu me emociono um pouquinho porque eu tive meu pet, né, que estava com quase 20 anos e que foi um animalzinho de rua que eu peguei. E aí eu comecei a fazer isso, sentava para dar alimentação para ele, só que chegou um momento que ele travou a mandíbula, ele não comia mais, e eu levei, a gente dava líquido pro lado, ele não deglutia, e aí chegou aquela triste necessidade de a gente fazer. Eu fui 3 vezes na clínica, voltei com ela nos braços. Um animal de quase 50 quilos estava com 12 quilos. E aí o colega fez, Mônica, você está sendo egoísta. Então, quantas pessoas também passam por isso, né? Saber que você agora não é mais, né, a pessoa que vai fazer com que ele sofra mais. Então, assim, foi tomada atitude, e essa atitude foi feita com bastante
relutância, mas que foi um momento melhor. Porque eu dei a condição de virar uma estrelinha de um animalzinho que foi pego de rua, que sofreu muito, mas que viveu uma vida linda. E era um animal tipo fidalgo, gente. Era uma cachorrinha que ela ensinava os meus de casa, que eram raças, que tinham raças. Ela era uma SRD. Então, assim, ela ensinou uma forma diferenciada até para comer. Ah, que legal. Comia devagar. Sim. E quando eles iam querer comer rapidamente, ela tomava a frente e educava. Então, assim, pretinha. Até hoje as cinzas dela tá lá em casa, eu não consigo dar o fim. Sim. Agora faz o pessoal, Mônica, se disfarça, porque de qualquer forma a energia tá aqui. Sim. E eu vou chegar um momento, minhas filhas chegando que elas moram fora, a gente vai fazer essa homenagem. Mas assim, algo que a gente fala também de sentimento, porque ter um pet hoje, gente, é uma dádiva para quem tem a oportunidade de se permitir conviver com um animalzinho que só vai lhe ensinar. Amor, amor, amor. E às vezes você até briga, né? Chega cansado, o animal fez uma sujeirinha lá, tá pintando. Você até no você fazer com que ele saiba que você não está feliz, que ele fez a coisa errada, ele vai estar submisso e te olhando com aquele olhar que é de olhar esplêndido, que passa para você uma energia incrível, né? Isso é. Então me passe agora, Paloma, uma experiência que você teve, que te marcou como médica veterinária no seu curso acadêmico e de profissão de médica veterinária com louvor. Sim. Uma experiência que você passou, que você te marcou. Sim, a gente, né, tem vários pacientes que marcam, mas teve uma paciente, né, bem recente, que ela já era acompanhada por mim, inclusive cliente também aqui do plano, eu não sei se eu posso falar o nome. Pode. Pronto, Kiara o nome dela. Sim. Né? E ela sempre ia lá no consultório, fazia check-up. A gente já tratou várias coisas e aí tava bem. E aí, há uns 2 meses, ela foi lá, porque tava com secreção, né, na região, secreção vaginal. Sim. E aí, quando eu avaliei, né, teve a suspeita de piometra, a gente encaminhei logo para poder fazer a ultrassonografia e fazer já a intervenção, caso fosse confirmado. Sim. E aí, confirmou, fez a cirurgia de piometra e ela ficou bem, ficou ótima, né, e eu tava bem feliz, porque ela era uma cachorrinha de grande porte, né, e a doutora bem cuidadosa. E aí, pronto, passou o período de 2 meses, há umas 3, assim, 4, um mês mais ou menos, ela voltou lá no consultório e voltou com uma das laterais da mama bem maior do que estava. Aí a dona até achou que fosse alguma coisa da cirurgia, algum ponto. Às vezes pode acontecer, o ponto interno talvez romper, né? Ela achou que fosse por conta disso. E aí quando ela levou, que eu avaliei, a característica da mama não estava de ser algo relacionado à cirurgia, mas de ser algo neoplásico, né? Até porque era, né, um cãozinho de grande porte, já estava idosa. E aí, quando avaliei, eu disse, nossa, isso daqui está bem característico de uma neoplasia, que a gente tem vários tipos, mas pela característica parecia ser o que a gente chama do carcinoma inflamatório, que tem uma evolução muito rápida. E aí ela levou, quando levou a cadelinha de novo na outra semana para revisão, já estava muito mais inflamado, né? Então eu fiz as intervenções medicamentosas, né? A gente também fez outros procedimentos, repetiu ultrassonografia, e na ultrassonografia a imagem também estava característica de neoplasia. E, né, eu disse, nossa, vá na oncologista para a gente tentar fazer essa intervenção quanto antes. Só que foi tão rápido, mas tão rápido, que realmente não deu tempo. Porque quando ela, né, foi na oncologista, começou a fazer as medicações, ia se preparar para os próximos passos do tratamento, ela já estava com sofrimento muito grande, sentindo muita dor nessa região da mama, porque o carcinoma inflamatório é um tumor, né, um câncer muito agressivo e doloroso. O pet que tem sofre com dor o tempo todo, tanto é que a gente não para de dar medicação para dor para esse pet. E ela falou, nossa, eu não tô aguentando mais vê-la sofrer. E foi assim, muito rápido. Não aguentando mais vê-la sofrer, e aí, né, ela optou por fazer a eutanásia, que é dar o conforto, né, para esse pet, para que não continue em sofrimento. Então, me marcou assim, porque foi tão rápido. E a gente tinha acabado a gente estava com tanta preocupação por conta da piometra, que é uma cirurgia de emergência, né, porque tem um risco realmente do pet não resistir, de vir a óbito. Ela é uma tutora tão cuidadosa. Então, assim que ela percebeu, levou. Tava no início, foi bem tranquila a cirurgia. Após um pouco tempo,
apareceu e foi tão rápido que a gente ficou assim... E traumatiza, né? Traumatiza e é uma dor para quem acompanha, que é a médica justamente do pet. Imagine para o proprietário, né? Isso é verdade. Então foi assim, né? Bem triste. Até hoje eu mandei mensagem para ela recentemente, perguntando como é que ela estava. E ela falou que ainda sente, né, um vazio muito grande, porque foi recente e por mais que passe vários anos, não vai deixar de sentir essa dor, né? Agora, uma coisa interessante que a gente vê que na dor a gente cresce muito, né? Sim. E assim, a gente vê que esse mundo é algo assim até misterioso, porque ninguém sabe, né? A gente tem sim Deus, né, como um ser supremo, né? Mas ninguém sabe o destino, né? Então assim, quando você vê que você passa por uma dor dessa, que você de repente pensa de não ter mais nenhum animalzinho, você pode acreditar. Você vai ter a sua dor, né? Vai ter seu momento de você respirar e você não vai ficar, eu digo de experiência própria, de tantas pessoas que dizem que faz o pedido do cancelamento, meses depois, 90% adquire um animalzinho. E esse animalzinho não é que vai colocar no lugar do outro pet, mas ele vai ter, né, tipo assim, um bálsamo, né? Porque não existe, gente, pet igual, nenhum pet é igual ao outro. Isso é verdade. São cães, né, são felinos, mas nenhum é igual ao outro. E aí você começa de novo, né, a sua jornada e melhor do que nunca acompanhar com qualidade, com bons profissionais, que você saiba que você vai ter uma velhice, que não foi o caso desse animalzinho que teve isso, que foi espantoso, o animalzinho já se recuperando de uma piometra, aparecer algo... tomou bem agressivo e rápido. E assim, rápido, mas assim, foi tomada para a tutora, né, como é o nome dela? Saruan. Que Saruan saiba que ela fez o que ela pôde fazer, o limite máximo, e que você deu amor, a qualidade de vida, e com certeza isso é muito importante. Ela era bem antiga no plano. E de repente saber que existe hoje, né, no céu, a estrelinha, que é a pet dela, com certeza lá, da mesma forma, né, no sentimento, no coração, vivendo com ela, né? Com certeza. Então, olha como é importante a gente estar trazendo relatos, porque isso leva a crer que tudo tem a sua forma de acontecer e que a gente se prepare para as coisas boas, né? Para as coisas também que acontecem, que a gente vai tirar de letra e pedir sempre, né, energias e continuar essa vida que é fantástica, que é do ser humano, e nada melhor do que ter um pet do lado. Com certeza. Paloma, a gente está assim feliz, né, de ter trazido você. E uma pergunta que é muito importante, que eu queria te fazer é assim: qual o conselho que você dá para alguém que gostaria de seguir a carreira da medicina veterinária e quem sabe até ser uma nutróloga e uma dermatologista? Qual o conselho que você dá para essa pessoa dessa profissão que você acolheu, que abraçou, que é muito linda? É o conselho, né, que eu sempre costumo dar para meus alunos, né? Então, tem uns alunos de medicina veterinária e eles já escolhem a profissão porque acham que é um sentimento que vem muitas vezes desde quando a pessoa, né, é criança. Então, tem muita gente que diz, nossa, eu amo animal, quero ser veterinário. Tem gente que chega no consultório, eu queria ser veterinária. Eu digo, dá tempo, eu tenho um aluno com 83 anos, dá tempo. Então, olha, né, o importante é se você ter esse sonho, você tem, né, esse amor, essa vontade de cuidar do paciente, né, do pet, ver não só o cuidado de carinho, mas também aquele cuidado, né, de físico, de vê-lo melhor, né? Exatamente, dessa proteção, já é o primeiro passo, o primeiro e o mais importante. Então, né, quando a gente quer fazer a medicina veterinária, tem isso como né, a luz para poder dar essa continuidade na caminhada. E aí ingressa na faculdade, né, e finalizando o curso, para seguir a área da especialidade, é importante realizar uma pós-graduação, que pode ser sobre a forma, né, da especialização, ou sobre a forma de mestrado e doutorado, que foi o plano que eu segui. Então, muito bonito e muito rico, porque você se sente quem abraça aquilo que gosta, que foi intuição e que de repente se tornou realidade. A gente tem um poder, gente, incrível. Um poder incrível de estar salvando vidas, dando qualidade. E isso é que importa, né? Você fazer o que você gosta. Então, eu gostaria muito de te agradecer
se eu já tinha um conceito, né? Você também vai agradecer. O conceito de doutora Paloma Santana, uma excelente profissional, porque a gente só recebe notas maiores pelo aplicativo dela. Ah, que bom. A gente gostaria de ter, com certeza, outros momentos de te convidar também com algo específico para melhorar a vida dos nossos animais. Sim. E a Vital Pet Brasil te agradece muito. Ah, que bom. Pela sua vinda, pelo seu carinho, pelo seu carisma. Pela parceria. Pela parceria de atendente. Vai colocar os seus, no caso, os seus dados aqui, onde te procurar, para você também ter acesso, com certeza, para ter uma qualidade de vida para o seu pet. Então, nosso muito obrigada. E agora você vai se despedir. Obrigada. Nós só temos a agradecer pela parceria, né? A Vital Pet e os nossos clientes também. E espero que venha mais algumas vezes participar e pode contar com a gente. E obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço o convite. Foi ótimo a gente conversar aqui um pouquinho sobre nutrição. Adoro, né? E pode ter certeza que eu venho sempre aqui quando quiserem. Obrigada.